Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Djalma. Hoje nós vamos falar um pouco sobre blockchain aplicado à votação eletrônica e também a criptografia. É um assunto muito interessante da área de computação e que tem empregos muito variados, inclusive na segurança de transações bancárias e na segurança de dados e etc. Espero que vocês gostem. Bom, antes de começar a falar de blockchain, criptografia ou codificação Huffman, é importante saber a diferença entre bits e bytes. Então, o que são os bits? Normalmente eles são arranjados em 8 posições, chamadas de palavra, em computação. Esses 8 bits, então, podem ter as suas posições numeradas desde o mais significativo, à esquerda, posição 7, até a menos significativa, posição 0, mais à direita. E então esses bits, formando esse conjunto então de 8 unidades, podem ter variações que vão desde 0, 0, 0, 0, 0, até tudo 0 com o último dígito 1, ou o penúltimo 1, ou penúltimo e último 1, certo? E eles vão combinando as possibilidades. Então aqui você vai ter valor 100, depois 101, depois 110, depois 111, aí 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 e assim vai. Até que todos os 8 bits tenham o número 1. Lembrando que um bit só pode assumir 2 possibilidades, ou 0 ou 1. Certo? Então, isso é a menor porção de informação de um computador. Porém, para que essa informação tenha significado para nós, seres humanos, é importante que nós organizemos essas palavras, então, com 8 bits, e o nome disso se chama byte. Então, um byte é a coleção de 8 bits. Os bytes, então, sendo 8 bits, formando então essa conjugação com 8 posições. Imaginemos essas 8 posições com esse valor 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, da esquerda para a direita. Isso é informado a nós como sendo a letra N maiúscula. Lembrando que a N minúscula tem outro código. E nós temos, portanto, variando todas as possibilidades aqui, desde 00000 até 11, nós temos 256 possibilidades. Essas 256 possibilidades formam essa tabela chamada ASCII. E o que é o ASCII? É um padrão de codificação onde você tem os caracteres mais utilizados pelos seres humanos. Pelo menos no mundo ocidental. Nós estamos falando aqui dos caracteres mais para o mundo ocidental. Nós temos aqui então o ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Essa tabela ASCII então é muito utilizada justamente por todos os computadores para poder conversar. É um protocolo de comunicação por uma convenção de codificação dos caracteres, por assim dizer. Todas as letras, dígitos, símbolos, pontuação, letras acentuadas, alguns caracteres especiais. Então vamos aqui fazer um pequeno programinha usando o ambiente do Visual Studio, certo? Nós entramos aqui na opção Arquivo, Novo, Projeto. Podemos escolher alguma linguagem de programação, eu vou escolher Visual C#, usando a opção Aplicativo Windows Form, que tem um framework muito bom, e vira um aplicativo padrão Windows. Aqui eu coloco o nome, pode ser qualquer nome, eu vou colocar aqui criptografia e vou dar OK. Ele vai gerar um formulário para que eu possa programar e fazer uma codificação docview, onde aqui é a porção view e a programação, que é o doc, nós já vamos ver na sequência. Então, vou ajustar alguns parâmetros aqui de interface. Tá? Primeiro, eu vou regular aqui o tamanho do meu formulário. Eu vou dizer que seja
800, não preciso todo esse tamanho, vou por 800 por 350, dou um Enter, vê que o formulário já se ajustou ao tamanho que eu queria. Vou mudar o nome desse formulário. É uma boa prática colocar nomes que sejam fáceis para você depois fazer a programação. Vou chamar de FRM, um prefixo de 3 letras, uma notação húngara, para que eu identifique que esse objeto que eu estou programando é um formulário. Vou chamar ele de FRM Crypto. Então já mudou o nome do formulário. Aqui em cima nós temos o título. Todos os aplicativos têm uma barra de título, né? E eu posso mudar na opção Text esse nome. Então eu vou colocar aqui Programa de Criptografia. Ele já aparece aqui em cima. Alguns componentes eu não vou nomear, porque são componentes apenas visuais, como por exemplo o componente Label, que eu vou colocar um aqui, nessa posição mais ou menos. Só vou mudar o conteúdo dessa Label na mesma propriedade Text. Vejam que a programação é por objetos. Eu insiro um objeto, um componente, uma ferramenta aqui com uma Label, e depois eu venho aqui na barra de propriedades e modifico a propriedade que me interessa. E eu vou colocar aqui mensagem original. Assim que eu der Enter, ele muda ali e escreve mensagem original. É só uma Label, é só um rótulo, certo? Vou pegar um outro componente aqui para a minha programação. Agora eu vou pegar um componente de entrada muito usado, que é o Text Box. Vou clicar aqui, vou inserir ele aqui. Vou ampliar, deixar ele bem longo, tá? Inclusive eu posso mudar algumas propriedades de fonte e assim por diante. Mas primeiro vamos mudar o seu nome. Já que ele é um componente de texto, eu vou chamar ele de TXT origem, que é a mensagem de origem. Assim que eu der Enter, esse componente na programação é conhecido como TXT origem. Acabei de nomear ele. E como eu disse, eu posso mudar algumas propriedades de fonte. Por exemplo, o tamanho da fonte. Posso pôr uma fonte bem maior aqui, está com 8.25. Digamos que eu coloque aí 18. Então veja que a fonte fica bem maior. Inclusive eu posso mudar outras propriedades aqui, como bold, né, para ele ficar negrito. E assim por diante. Itálico, e assim por diante. Mas não vamos enfeitar muito o pavão. Uma vez feito isso, né, posso ajustar as posições. Aqui é a programação visual. Posso subir ou descer esses componentes facilmente. Já fiz esses dois componentes aqui. Vou incluir. Eu posso até copiar com Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar. Vou jogar aqui um pouquinho para baixo. Olha, veja que ele tem até umas guias de alinhamento. Olha que interessante. Ele já procura alinhar. Então, vou colocar aqui. Vou mudar a mensagem aqui, que está com o mesmo conteúdo. Mensagem original, eu vou chamar de mensagem codificada. Certo? Mensagem codificada. Então, está lá. Uma vez feito isso, eu posso também duplicar esse, mas vamos ter o hábito de inserir. Então, eu vou colocar mais um text box aqui. Tá? Se eu quiser as mesmas propriedades, convém copiar, mas só para prática, né? Para você, vou inserir mais um. Vou novamente mudar a propriedade nome. Vou chamar de txt codificada, que é o nome depois o resultado, né? Depois da mensagem criptografada, ela vai ficar cifrada nessa janelinha aqui, desse componente. Também vou mudar as características de fonte, pode até colocar os mesmos valores. Vou colocar 18. Também vou usar bold. Ok, então já tenho uma entrada e uma saída aqui. Poderia colocar cores, aí fica a gosto do cliente. Eu agora vou colocar botões. Botões são, logicamente, para se acionar. Eu vou colocar um botão aqui. Esse botão aqui, eu vou chamá-lo de CMD. Por que CMD? Command. O botão é para comandar alguma coisa. Então, eu vou chamar de CMD codifica. Bom, esse é o nome dele. Agora, o rótulo dele está numa outra propriedade, certo?
que é a propriedade text. Eu vou chamar de codifique. Vou colocar o verbo no imperativo. Codifique. Uma vez que esse botão seja acionado, ele vai servir para codificar essa mensagem que o usuário fornecerá e vai colocar o resultado nesse outro componente, uma text box, que é o componente de saída. Vamos colocar mais um botão aqui, certo? Eu vou mostrar também, como eu expliquei agora há pouco, a questão de bits e bytes, que ficou mais claro para vocês. Eu vou colocar aqui também uma representação binária dos mesmos caracteres, para ficar mais fácil entender como que se dá, como que se pode fazer uma criptografia. Vou mudar esse nome desse componente para cmd bin origin, para mostrar. Ele vai servir para mostrar a mesma mensagem escrita com caracteres ASCII com o seu formato binário. E vou mudar também o rótulo, obviamente ali eu vou chamar de binário. Então, já temos aqui uma interface quase pronta. Falta mais dois componentezinhos. Vou colocar mais um botão aqui. Aliás, eu já vou colocar mais dois botões. Vou colocar mais um. Opa, acho que eu acionei uma coisa errada aqui. Acho que eu coloquei um checkbox no lugar de um botão. Aqui eu tenho mais um botão. E esse aqui eu vou chamar de cmd bin code. Opa, code. Vou também mudar o text dele para binário da codificada. Ou seja, depois que for apresentado... Ah, aqui ficou pequeno, né? Então você pode ver que não coube todo o caption, né? Todo o rótulo. Você pode ampliar o botão aqui, você pode ajustar ele visualmente. Olha que legal. Então, o binário da codificada, o resultado que for apresentado aqui, codificado pela rotina que estiver associada a esse clique de botão no codifique, vai pegar essa mensagem entrada pelo usuário e vai codificar segundo um padrão estabelecido por nós. Esse botão aqui, eu vou colocar como botão de saída. Então eu vou chamar ele de cmd sair, é o nome dele, e o rótulo dele, simplesmente sair. Tá, eu posso até colocar umas letras, como se diz assim, letras de funcionais, né, que você pode acionar pelo teclado, mas eu não vou inventar muita coisa aqui, eu só vou me concentrar no que importa para a nossa aula. Então agora que nós fizemos o nosso formulário, está na hora de programar. Eu vou começar a programar. Eu posso clicar em qualquer lugar, posso dar um duplo clique, melhor dizendo, em qualquer lugar para abrir a janela de programação. Eu vou colocar aqui no Codifique, eu vou dar um duplo clique, vocês vão ver que ele abre aqui a janela de programação. Já tem algumas coisas pré-estabelecidas pelo compilador. Não quer dizer que você tenha perdido a janela de saída, a janela de formulário está aqui. Aqui em cima nós temos algumas abas, né? Nós temos aqui a aba de programação, que foi criada agora quando eu dei um duplo clique no botão Codifique. Estou aqui em formulário. Vou colocar o que é uma boa prática também. Recomendo sempre aos meus alunos que façam os níveis de comentário. Isso aqui é um comentário, isso aqui não tem serventia para o computador propriamente, é mais para quem vai ler o código. Então isso aqui vai ser um programa de exemplo de criptografia de dados. Tá? Aí você pode colocar autor, tá? Vou colocar meu nome aqui. Tá? Você pode pôr a data. Então nós estamos em janeiro de 2021. Pronto. Então isso aqui são apenas comentários. Sim, ele deve ter dado um erro aqui porque ficou um espaço. Olha, veja que programação, você errar qualquer coisinha, você colocar um ponto e vírgula aqui já dá erro. Bom, um ponto e vírgula não tanto, mas um caractere estranho, se eu for executar isso aqui não vai rodar. Inclusive ele está mostrando um vermelhinho ali. Eu não posso errar absolutamente nada do ponto de vista sintático. Como eu havia colocado um espaço aqui no fechamento do comentário, comentários em C# e em C, na família C de linguagem de programação, comentário de bloco é feito com barra asterisco, asterisco barra. Tudo que estiver entre esses dois símbolos é apenas comentário. Bom, uma vez feito isso, vejam que ele abriu aqui um evento chamado clique, com base naquele botão que eu cliquei, que eu dei um duplo clique.
Aqui não vou entrar em detalhes, tá? Eu só estou mostrando para vocês aqui que eu posso, então, começar a programação desse nosso exemplo. Mas eu vou fazer uma programação bem simples, antes de fazer essa mais complexa. Eu vou aqui no botão sair, vou dar um duplo clique, vocês vão ver que ele vai criar um evento chamado, né, um clique associado ao botão sair. E como esse botão é simples, é só simplesmente sair, em inglês, não, cuidado que tem que também, na família C você não pode usar letras maiúsculas e minúsculas de forma indistinta. Ele é sensível ao caso, eu preciso utilizar de forma correta. Vou usar a palavra close. Inclusive, se eu executar esse código, eu já estou executando, olha, isso aqui ele faz uma compilação e vai mostrar o formulário. Veja que isso aqui, eu vou até mostrar para vocês aqui, que se eu minimizar aqui, ele vai mostrar, né, esse código independente do restante. Tá? Então, independente do ambiente, eu quero dizer. Né? Então, o que nós temos aqui é um código e eu posso, por exemplo, escrever qualquer coisa aqui nessa minha... Eu posso colocar aqui, por exemplo, eu coloco letras maiúsculas, tá? Canal da Praça de Israel, ano... Vou colocar símbolos estranhos só para, né, ficar mais... E colocar um pontinho. Então, eu fiz... Essa aqui é a minha mensagem. Então, quando eu clicar aqui no codifica, ou codifique, melhor dizendo, ele vai ter que transcrever. Por enquanto, ele não está fazendo nada. Ó, estou clicando, não está fazendo nada, claro, pois não foi feita programação alguma nesse evento. Mas o sair eu já acabei de programar. Então, se eu clicar em sair, ó, acabou de sair, porque o close mandou ele fechar. Então, por que não executou nada? Porque não tem nada aqui. Então, eu tenho que programar isso. Então, eu vou começar a fazer uma programação. Eu vou, primeira coisa, eu vou armazenar vou criar algumas variáveis, né, para o meu programa, tá certo? E vou armazenar para guardar esses resultados para poder voltar. Caso eu precise do valor original das frases, eu tenho que guardar. Então eu vou colocar aqui, vou criar uma variável, novamente, esqueci de mudar o caption aqui, original é o nome da variável que eu estou criando aqui, string original, pronto. Aí eu vou aqui na programação, vou usar aquele componente que vocês viram eu criar, o text origin. Ó, inclusive ele já dá alguns auxílios quando você começa a teclar, né, ele faz um acompanhamento. Eu vou usar o ponto text, a propriedade text, vocês lembram, é o conteúdo, né, dos componentes. Então eu posso agora via programação mudar esses conteúdos. Vamos pegar o valor original. Tá? Então, esse é o valor original. Bom, agora que eu já guardei o valor original, né? Esse original nós vamos ver daqui a pouco como deixar ele com o valor padrão para que ele sempre substitua aqui. A hora que eu precisar recuperar o conteúdo que eu digitei originalmente no componente text origin, essa variável original vai manter esse valor para mim. Mas vou criar outros valores aqui. Vou criar uma variável string, também com o nome origin. E vou colocar aqui txt origin.text. Então, coloquei também nessa variável chamada origin que eu acabei de criar, o conteúdo que eu tinha passado aqui em cima. Bom, vou agora colocar aqui o txt codificada, é isso mesmo que eu quero. .text recebe vazio. Ou seja, como eu armazenei o txt.text na variável origin, né, e como eu tenho na original o valor primordial do que for digitado, então eu de qualquer forma eu tenho seguro dentro de uma variável global o resultado inicial que o usuário digitar. Bom, agora é o seguinte, eu vou precisar fazer uma contagem que vai desde o início do primeiro caractere, eu vou usar a variável origem para não danificar os conteúdos dos componentes visuais, que não deixam de ter seu significado como variável, mas eles são na verdade objetos. Não vamos entrar aqui no mérito para não complicar, né? Porque existem muitas coisas aqui, mas muitas coisas mesmo. Até pode-se usar acentos,
no C Sharp sem problemas. Tem gente que acha que não pode, mas pode. Então vou criar uma variável índice, começando com o valor 0, e vou fazer com que índice, até índice, melhor dizendo, menor que origem.length, certo? Vai contar, então, desde o primeiro caractere, que é a posição 0, lembrando que em C Sharp, na família C, a primeira posição não é 1, é 0, até a última posição, que é o comprimento da palavra, mas uma posição antes. Vejam aqui que é uma posição antes, porque índice vai até menor que o comprimento. Então, de 0 até uma posição a menos do comprimento é igual ao comprimento. Se eu falar que uma palavra tem 8 posições e eu conto desde 0, tem que ir no máximo até 7. Por isso que vai até menor que. Aí eu faço aqui o índice, né? E mais significa incrementar essa variável de uma unidade. Vou agora fazer um bloco de código para codificar o que me interessa aqui. Vou fazer um int x, criar uma variável temporária. Vou criar uma função minha, certo? Aqui é uma função que eu estou criando, não é proposta automaticamente pelo C Sharp, onde eu vou passar esses dois valores, que é a posição na frase, origem, né? Melhor, passar a frase em origem, certo? E a posição nessa frase, que é índice. Então eu vou passar para uma outra função, que ainda não está programada, mas já vamos fazer a programação dela. Eu vou passar esses dois dados, certo? Para essa função. Ela vai pegar o código ASCII e vai devolver para o X o valor do código ASCII. Lembrando que a codificação ASCII, por exemplo, lá nós falamos da letra N, né? Por exemplo, a letra A maiúscula, ela tem a posição 65, o valor dela é 65 na tabela ASCII. O dígito 0, o código ASCII é 48. E assim por diante. Cada letra, cada símbolo tem um valor na tabela ASCII. Então essa função aqui que nós vamos criar, ela vai retornar esse código a partir de uma índice, de uma posição dentro da frase. Perfeito? Bom, aqui eu vou criar também outra variável int chamado testBit, tá? Com o valor 128. Isso aqui vai ser um deslocamento binário, chamado assim, só para facilitar vamos dizer assim, a posição de mudança, porque nós temos que fazer o quê? Uma criptografia. Então eu tenho que codificar, eu tenho que transformar para que a pessoa não reconheça o que eu quero passar, eu tenho que transformar essa mensagem em algo cifrado, que a pessoa não reconheça. Então aqui eu tenho essa variável auxiliar, daqui a pouco vai ficar mais claro. Vou criar aqui também um vetor V e vou abastecê-lo por enquanto, provisoriamente, com 8 bits. Lembra que uma palavra tem 8 bits? Vamos ver se eu fiz certo. Acho que sim. Falta só um ponto e vírgula. Se eu não colocar, vai dar erro. Então tem um nibble aqui. Nibble é meio byte. Então 4 bits é um nibble, mais 4 bits é outro nibble. Aqui eu continuo com... Vamos fazer um for. Int. Vou criar uma variável chamada bit. Vou de 0 até a posição menor que 8, porque um byte tem 8 bits. Viu como é importante saber essas questões todas? Vou somar, né? E vou avançar. Certo? Aqui eu faço abre e fecha, né? Eu tenho que codificar, logicamente, a função pega código ASCII. Já vamos fazê-la. Vamos terminar essa rotina primeiro, a tal da cmd codifica clique, para depois fazer a pega ASCII. Aqui eu vou colocar o vetor que eu acabei de criar, a posição bit, que é o contador. For é uma contagem para da variável bit começando de 0 até 7. Vejo que é menor que 8. Eu poderia fazer menor ou igual a 7? Assim? Sim, pode ser feito assim. Eu prefiro usar menor que 8. Bom, aí eu vou colocar esse bit igual a abre, parênteses, x. Esse E comercial sozinho é para fazer um teste de posição de bit. Ele funciona da seguinte forma. Se os dois valores de cada bit de 2 bytes, né, comparando um byte com o outro, mas posição de bit, pensem bem. Se uma posição, o terceiro bit de um byte, comparado com o terceiro bit do outro byte. Se os dois forem 0, o resultado é 0.
Se o primeiro for 0, o segundo for 1, ou se o primeiro for 1 e o segundo for 0, o resultado também será 0. Só vai dar 1 se os dois resultados, os dois bytes da terceira posição forem 1, esse bit. Então eu vou fazer esse teste bit, tá? E vou perguntar se é diferente de 0 essa posição. Vou perguntar, por isso um ponto de interrogação. Se for, retorna 1. Caso contrário, retorna 0. Olha, veja que é aquilo que eu falei sobre a codificação binária. Ou é 0 ou é 1 a posição de cada bit. Então, esse vetor de bits vai guardar as posições binárias de cada bit de cada letra, né? Cada caractere com 8 bits, cada um desses bits será codificado. Perfeito? Bom, acho que está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Eu esqueci, acho que eu coloquei um parênteses a mais aqui, porque se eu abro aqui, fecho aqui. É diferente, aí agora ficou certo. Bom, continuando. Teste bit. Aqui vem o deslocamento binário. Isso aqui que eu estou fazendo é um deslocamento de uma posição binária para a direita. Então o bit será deslocado para a direita, certo? Esse deslocamento eu poderia também ter feito assim: teste bit, deslocamento à direita de um bit. Mas eu prefiro usar as notações compactas da família C#, da família C, melhor dizendo. Vejam, a linguagem C começou propriamente com a primeira linguagem foi a linguagem C, depois veio C++, que é orientada a objetos, depois surgiu C#. Então, nós temos essa família. Então, eu já fiz aqui um deslocamento, certo? E posso até fazer comentários de linha, só para ficar mais fácil depois. Então, vou colocar aqui, codifica, sequência binária. Vem aqui. Aqui vai ter umas trocas de bits. Então, trocas de bits, porque eu vou fazer rotações de bits. Eu vou trocar posições dos bits nas letras, tá? Para manter a informação no próprio byte. Só que como eles estão rotacionados, estão trocados esses bits, isso vai fazer com que nós tenhamos uma criptografia. 0 com 6. Vou trocar a posição do bit 0, o menos significativo, com o penúltimo bit mais significativo, que é o 6. Vou trocar o bit 1 com o bit 7. Isso aqui é uma convenção que eu estou criando aqui como uma possibilidade de codificação. Poderia formular outro tipo de algoritmo. Isso que é algoritmo, certo? Que o pessoal muitas vezes fala e não sabe o que está falando, porque não conhece, né? A definição de algoritmo é uma sequência de ações ordenadas finitas, tá? Que tem que descreve um padrão de comportamento. Essa é a definição de algoritmo. Então, eu vou aqui criar uma variável auxiliar inteira. E como eu tenho que fazer trocas, eu vou guardar temporariamente cada um das posições. Então, eu vou trocar o 6 com o 0, não foi isso? Tá aqui, ó, 6 com 0. Então, o 0 com 6, tanto faz. Vou armazenar a variável auxiliar. Vou guardar nessa posição 6 o valor da posição 0. Assim, a posição 6 assumiu o valor da posição 0. E vou trocar na posição 6, na posição 0, eu vou colocar o que tinha na posição 6. É necessário, aqui é uma troca de valores, então é assim, se eu tenho dois copos, um com café e outro com leite, eu não quero misturar, e eu quero trocar o café com leite nos copos, eu preciso ter um terceiro copo para guardar uma das substâncias para poder trocar, correto? Por isso que se envolve 3 variáveis aqui. A variável auxiliar, a variável v índice 6 e a variável v índice 0. Bom, aqui eu vou fazer novamente, eu até posso, para facilitar, eu posso copiar, porque eu vou fazer isso aqui 4 vezes. Eu até poderia usar loops. Loops são rotinas feitas em blocos, né, de repetição. Mas como são poucas trocas, então eu posso fazer a cópia para facilitar. Aqui eu vou trocar a posição 1 com a posição 7. Então vamos colocar aqui posição 7, posição 7. Troca 1 com 7. A próxima troca é a posição 2 com a posição 5. Então vamos colocar aqui posição 5. E a última troca vai ser a posição 3
com a posição 4. Vejam que é bem simples, né? Então, já foi feita a troca. Beleza. Então, aqui eu vou criar uma variável temporária chamada code, com valor 0. E vou fazer um outro loop, tá? Contando bit 0, bit menor que 8, bit mais. Novamente vou abrir e fechar, tá? E vou codificar aqui. Code mais igual. Lembrando que code mais igual é o mesmo que code que recebe, seria o mesmo que code que recebe code mais alguma coisa. Opa, mais alguma coisa. Mas, como eu estou usando notação compacta, eu vou usar code mais igual. Convert, porque eu tenho que fazer uma conversão aqui, certo? Para o formato int. Eu vou usar o int 16, não preciso usar o 32 bits. Aqui não vamos entrar em detalhes. Isso aqui são tamanhos diferentes de variáveis que o computador pode assumir. Eu vou usar aqui uma função de biblioteca chamada pol, que é para potência, 2.0, que é o mesmo que 2, só que no formato double. Notem que ele mostra aqui o que se chama de protótipo da função na biblioteca math. Eu tenho aqui double posição 1, que é esse primeiro parâmetro, e ele quer o segundo parâmetro também no formato double. Então, por essa razão, eu vou ter que também aqui usar um novo convert to double, tá? To double, e vou colocar aqui 7 menos bit. Essa codificação aqui eu estou fazendo porque é necessário fazer uma posição ao contrário do que nós imaginamos, tá? Para que dê certa codificação. Então, eu vou colocar aqui 1 vezes, né? Asterisco é igual a vezes, bit. Prontinho. Então, aqui eu tenho mais um ponto e vírgula, não posso esquecer desse ponto e vírgula. Então, ele vai pegar a posição 7 menos bit, que a bit é a posição dentro do byte, né? Então, isso aqui, na verdade, diz o seguinte, é de trás para frente, né? Que ele está fazendo a posicionamento. Do 7, tá? Para... Então, se, por exemplo, for o valor 0, vai ficar 7. Se for o valor 1, aqui, no bit, vai ficar 6. E assim por diante. Então, ele vai fazer esse tipo de codificação, certo? Bom, uma vez feito isso, vamos agora colocar aqui. Eu acabei abrindo chave. Quando é só uma linha de código, eu posso até retirar, porque só tem uma linha de código dentro desse for. Então, vamos usar esse recurso. Tá, eu vou até... Claro que eu estou fazendo uma programação direta. Como é que você está tirando isso? Da onde você está tirando? Está imaginando isso? Não. O fato é o seguinte, é que eu tenho aqui ao meu lado um algoritmo, que é uma codificação escrita em português daquilo que eu devo programar. Como o objetivo aqui é só mostrar um exemplo de código que faça a criptografia, eu estou codificando direto, mas se fosse para aprender programação, é óbvio que precisa fazer muito mais do que simplesmente ficar aqui digitando e vocês acompanhando. Então, eu tenho aqui a variável codificada text, já é o resultado, né? Lembra daquela segunda caixa de saída de texto, né? Que é justamente onde vai ficar a mensagem já criptografada. Então, vou ter aqui um convert, to char, tenho que converter para caractere, o code que eu peguei lá em cima, né? E, bom, aqui, posso somar, até poderia somar um caractere como ponto aqui, para fazer uma separação. Posso fazer umas situações bem interessantes aqui, eu posso deixar só, ou se eu não quiser nada, posso até deixar assim, ele não vai somar nada, né? Mas é bom colocar um pontinho aqui para separar um byte do outro, para você não ficar vendo, quando ele estiver codificado, não ficar vendo uma coisa muito misturada. Se você fica vendo um monte de uns e zeros, e aí acaba não descobrindo que caractere, quem é quem naquela história. Bom, como eu disse, está faltando fazer a codificação do pega ASCII aqui, né? Então nós vamos fazer a codificação do pega ASCII, pode ser em qualquer lugar, pode ser aqui em cima, tanto faz. Como é um código meu, eu vou escrever aqui o seguinte, public, porque eu quero que ele seja acessível no escopo. Se eu deixar ele... é que a programação orientada a objetos, ela permite você fazer encapsulamentos. Não vamos entrar em detalhes, que isso é uma teoria bastante extensa,
mas eu vou colocar aqui uma variável chamada frase, do tipo string, e mais uma variável chamada posição, para pegar, e aqui, atentem, né? Eu vou ter que abrir e fechar também as chaves, aqui é obrigatório. Então, essa função pega ASCII, né? Ela tá dando esse erro ainda porque ela tem um retorno, tem um tipo de retorno e eu não estou retornando nada aqui dentro. A hora que eu começar a retornar aqui, ela vai tirar esse erro. Aqui lembram que eu falei que vai ter uma chamada a essa função para pegar o código ASCII de uma letra dentro da frase origem. Então, essa origem vai ser passada para a variável frase e esse valor índice vai ser passado para a variável posição. Por que é feito assim via funcional? Para ficar mais claro o código. Então, nós costumamos usar muitas funções e porque muitas vezes você tem que chamar essa função mais de uma vez. Então, eu estou mostrando aqui um exemplo de boa prática de programação. Vou usar aqui um int, tá? Para 16 bits. Como eu falei, não precisa ter um tamanho maior, isso só gastaria memória. Não que não funcionasse, mas para quê? Né? Vou usar aqui um conversor parse, né? Para pegar o valor da frase, da posição, né? Dessa posição, e vou converter isso aqui para string, para ele poder... Ah, sim, tem que pôr, abrir e fechar aqui parênteses, porque toString é um método, é uma espécie de função dentro do objeto frase. Ó, reclamando a ausência de um ponto e vírgula. Pôs o ponto e vírgula, já assumiu o erro ali, já assumiu o erro aqui também, essa função já está pronta. Então, essa codificação está pronta. Perfeito? Bom, agora nós temos que programar os outros, né? Eu tenho que programar as outras funções. Bom, ninguém garante que esse programa vai funcionar de cara. Talvez ele precise de ajustes, talvez ele tenha erros, né? E eu precise arrumar. Mas eu vou fazer o seguinte também. Lembra que eu falei aqui, né, no Codifique que eu tinha que pegar essa variável original? Em algum momento eu tenho que ter um valor para o original, porque ele está sendo atribuído para esse componente txt origin.text, ou seja, ele vai colocar nesse componente aqui o valor da variável original. E da onde vem o original? Pois é. Então, toda vez que eu digitar, o usuário digitar alguma coisa aqui, eu vou pegar esse valor. Então, o que significa dizer é o seguinte, que aqui é o componente, veja o nome dele, text origin. O que eu vou fazer? Eu vou procurar um dos eventos dele, aqui tem programação de vários eventos, um dos eventos nós já fizemos aí é o click, que vocês acabaram de ver, e aqui quando eu deixar o componente, eu quero pegar o valor. Ou seja, assim que eu sair desse componente, clicar em outro, eu estou deixando ele. Então eu vou procurar o componente o método, né? O evento aqui chamado leave, tá? Então eu vou pegar aqui, vou dar um duplo clique aqui, ele já vai criar um evento, né? Leave para o meu objeto text origin. Ou seja, eu quero pegar para a variável original, que é uma variável global. Opa! Original. Eu quero atribuir para a variável original o valor justamente desse componente, para que ele fique armazenado. Assim, quando eu precisar desse valor aqui, né, ele vai atribuir. Toda vez que eu tiver que resgatar o valor, ele vai atribuir para aquele componente, para a gente não perder de uma execução para outra. Bom, agora eu vou programar o CMD bin origin. O CMD bin origin. Né? O CMD bin origin. Nós estamos vendo ele aqui, CMD origin. Né? Aqui, como a programação vai ser do clique, eu não preciso procurar. Eu poderia fazer aqui também, procurar o evento clique, está aqui, dar um duplo clique. Mas como o clique é o evento padrão dos componentes, normalmente, via de regra, eu vou dar um duplo clique aqui. Ele já abre direto, ó, CMD bin origin click. Ótimo. Vamos programar aqui. Então, txt origin. Ele vai ser muito parecido com o que nós fizemos agora há pouco, tá? Então, vou programar aqui original. Isso acontece com bastante frequência em programação, você ter que repetir, né? Algumas coisas são meio assim mesmo. Txt origin.text e novamente txt origin.text. Vou receber um vazio aqui, mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Tá certo, pessoal? Vou colocar um índice aqui, índice, contando de 0, índice,
Essa programação ela praticamente é igual. Eu até poderia copiar, né, de lá da outra, porque ela tem praticamente a mesma coisa, só porque ela faz uns ajustes ali. Eu até vou repetir a programação para não ficar confuso, porque se eu copiar, vai ficar... programação não é uma coisa simples de você acompanhar. Então, se copiar, vai ficar mais confuso ainda. Então, vou colocar aqui origin, length, vou colocar índice, mais, abre e fecha chaves, vou por aqui, int x, pega, olha aqui, ó, usando a mesma função, estão vendo aqui, origem, passa, índice, até aqui está igual à função anterior. Poderia até fazer uma função, que essa função utilize uma função criada por mim, mas como tem algumas variáveis, por exemplo, valor, eu não tinha criado na outra, né? Então é porque vai ter uma programação ligeiramente diferente nessa nossa rotina aqui. Eu vou colocar test bit, tá? Também com 128. Tá? Então, quando faz aquele deslocamento binário, né? O test bit, deslocamento binário 1 à direita, é como se eu dividisse 128 por 2, vai dar 64. No próximo deslocamento binário, 64 divide por 2. É feito dessa maneira. Poderia fazer com divisão também. É uma possibilidade. Mas eu estou usando uma técnica de deslocamento binário, até por conta do intuito desse programa, que é justamente mexer com bits. Então, aqui nós temos bit menos 8. Menor que 8, bit mais, né? Abre e fecha chaves aqui. Vamos ver aqui. Agora sim, o valor mais igual vai ser x, teste binário e comercial ali, né? Opa! Test bit, fecha, diferente de 0, né? Isso aqui eu pergunto se é verdadeiro, retorna 1. Se é falso, retorna 0, certo? Chave, toString, abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. Ficou certinho. Senão, quando dá erro, alguma coisa fica vermelha. Não que signifique que esteja tudo certo porque não tem nenhum vermelho. Às vezes o erro é lógico. Às vezes pode ser um estouro de posição possível para uma matriz, um índice de vetor, alguma coisa assim. Pode dar erros. A gente chama de erro semântico, né? Erro lógico. Aqui eu vou fazer um deslocamento igual ao anterior. E vou atribuir para o text origin. Opa! TXT origem, né? Essa codificação húngara. Text recebe txt origem ponto text mais valor mais ponto. Olha, eu vou fazer o seguinte, como aqui em cima são apresentados caracteres, aqui não tem uma codificação binária exatamente, eu vou deixar ele somando nada, ou seja, ele vai mostrar todos os caracteres um do lado do outro. Como aqui vai mostrar números binários, uma sequência de zeros e uns para cada byte, é melhor se colocar um separador entre os caracteres, entre a representação binária dos caracteres, para não ficar invisível a pessoa que está observando. Bom, agora que nós já programamos isso, vamos programar o CMD bin code click, né? Esse aqui, ó, cuidado, que aqui é o CMD bin origin. Eu vou programar agora o CMD bin code, que é esse aqui. Então, esse carinha aqui. Então, eu vou fazer, como é também o evento click, eu dou um duplo clique aqui e vamos programar. txt origin.text recebe original. Sempre segurando as variáveis para não dar erro. Nosso código está praticamente terminando, tá? Vamos colocar aqui string origin recebe txt origin.text ponto e vírgula. TXT, linguagem de programação é como aprender uma língua. Né? Você tem que ter toda a questão sintática, semântica, etc. Um pouco mais rigorosa no sentido do formalismo, né? Não tem muita variação, não tem muita exceção. Aqui eu estou começando novamente um for. Opa, vou começar com índice, né? Para não ficar tão diferente do que eu havia feito. E vou colocar aqui índice menor que origem.length
índice, mais. Bom, abre e fecha chaves. Vamos fazer aqui int x, recebe mais uma vez, pega ASCII, origem, índice. Veja a vantagem de usar funções. Eu tenho que usar mais de uma vez, eu chamo a função, passo os parâmetros e fim de papo. Ele faz o serviço para mim. Aqui, novamente, vou pegar o valor. Vamos abrir e fecha. Esse aqui é um valor string. String é conjunto de caracteres, tá? E variável int é valor numérico inteiro. O nome já está sugerindo. Aqui nós temos test bit, recebe 128, tá? E vou criar aqui também um vetor v com 8 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então são 8 bits, todos começados com valor 0, inicializados, como o pessoal costuma falar. Tá? E vou fazer um for aqui, contando os bits, desde 0 até o bit menor que 8. Bit mais. Abre e fecha chaves. Aqui vai ter 2 linhas de código. Quando tem pelo menos 2 linhas, 2 ou mais, eu preciso abrir e fechar essas chaves aqui, porque daí vira um bloco de código. Se for só uma linha, eu não preciso. Se só for uma linha dentro dessa estrutura de repetição chamada for, eu não preciso usar as chaves. Então vou colocar aqui um vbit. Recebe codificação novamente x teste com teste bit, certo? Se isso aqui for diferente, aqui sim, diferente de 0, pergunta-se, retorna 1, caso contrário, retorna 0, fecha, ponto e vírgula. É um teste condicional de uma linha, né, onde a porção de comparação de teste é feita aqui. Ó. Essa é a chamada cláusula de condição. Se isso aqui for verdadeiro, se isso aqui for verdadeiro, né, você está comparando se é diferente de 0. Esse símbolo aqui significa diferente na família C. Então, se esse valor aqui testado for diferente de 0, ele retorna 1. Caso contrário, retorna 0. Então, agora que vocês já viram um pouco sobre o que eu estou falando, fica mais fácil. Teste bit, né? Deslocamento à direita. Deslocamento binário. Então, aqui eu vou apagar aqui, né? Para não ficar com linhas vazias. Isso não interfere, mas para não ficar com linhas vazias, para quê, né? Aqui, vamos colocar mais um comentário de linha, né? Diferente daquele comentário asterisco, barra, asterisco, barra, né? Então, esse aqui é um comentário de linha. Então, só vale para a linha que eu estou comentando. Troca das posições. E aqui eu não vou repetir porque eu já havia colocado lá. Se quiser copiar também o que está escrito aqui, ó. Simplesmente é se chegar aqui, puxar tudo isso daqui, copiar, e aqui, Ctrl V, então Ctrl C, Ctrl V, não quiser deixar colado aqui também, né, eu acho que eu tô com Caps Lock, mas é claro, o Insert tá ligado, então eu tô usando aqui meu laptop, deixa eu mudar isso aqui, agora sim, então tá, então vamos lá. Ele tá chatinho ele. Deixa eu ver aqui. Por que não tá mudando o ins? Agora sim. Codifica. Programa, mas não sabe usar teclado. Bom, então tá bom. Continuando aqui. Bom, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Trocar os valores. Então eu vou pegar aqui os valores que eu havia feito anteriormente e vou puxar para cá. Tá certo, pessoal? Vou pegar o mesmo código, eu vou repetir esse tipo de programação aqui, é a mesma coisa, vou copiar. Até poderia ter feito uma função para fazer essa troca, mas como o efeito aqui é só para fins de exemplificação, né? Então, vamos lá. For int bit, variante 0, menor que 8, bit mais, né? Abre e fecha chaves. Valor, mais igual, vbit. Embora seja muito parecido algumas coisas, não é
mesma programação. Tem algumas coisas aqui que variam, por isso que existe. Ó, novamente eu fiz a besteira de colocar chaves aqui quando não precisa. O interessante é não abusar, né? Já que não precisa, para que colocar? Então vou deixar aqui assim sem e vou colocar txt codificada. Oh, não pegou por quê? Eu pedi. Vamos lá, codificada, pronto, text. Recebe, às vezes é mais rápido digitar do que ficar tentando que ele codificada. Ponto text. Mais, opa, ó, tem um errinho aqui, ó. Um errinho já é suficiente, aqui não existe esse E. Pronto, aqui, mais valor, mais a pontinho, ponto e vírgula. Fechou. Então, creio que a programação esteja pronta, né? E nós possamos executar esse nosso código. Algumas considerações aqui, finais. Bom, então a programação essencialmente é uma representação, né? Uma sintaxe. Essa lógica logicamente, ela é advinda de um algoritmo que foi previamente estabelecido, né? Para se fazer essa codificação. É óbvio que aqui o intuito é mostrar isso se chama criptografia, né? Não exatamente fazer uma aula de programação. Vamos testar para ver se tem algum erro. Então, eu vou executar. A princípio, tudo bem. Ó, executou. Então, eu vou colocar aqui. Em letra maiúscula, eu vou colocar canal da Praça de Israel, vírgula, ano sustenido 2021, ponto. Por que eu estou colocando sempre essa frase? Porque eu tenho a apresentar depois isso explicado, como que funciona, qual que é a base do algoritmo para fazer essa transformação. Né? Eu vou ver se vai funcionar o codifique. Funcionou. Tá, então essa representação aqui é a mensagem cifrada, criptografada do que está aqui. Então você olha, isso aqui você não entende lhufas, né? Justamente porque isso aqui já está criptografado. Eu não estou mostrando aqui como decodificar, mas quem codifica pelo caminho que codifica, decodifica pelo caminho reverso, ou seja, é a lógica ao contrário. Então, eu não vou mostrar aqui a decodificação porque ela na verdade é o caminho reverso, tá? E aí levaria muito mais tempo. Formato binário, então aquelas mesmas sequências de letras que estavam aqui, esse formato. Então veja que interessante, esse é o formato, certo? Aqui embaixo também, representação binária das posições já modificadas. Então veja que esse valor aqui mudou para isso. Por que ele mudou para isso? Porque houve uma mudança de bits, né? Uma alteração dos bits, certo? A princípio, foi feita então essa modificação. Eu posso então agora sair e dar sequência à explicação do algoritmo por imagem, né? Agora mostrando para vocês como é que vai ser feito pelas imagens. Pode ser que tenha algum erro aqui na codificação, mas a princípio está correto, certo? Retornando agora para ver a explicação visual do que o código de programação que nós fizemos agora há pouco realiza. Imaginando que nós temos esta mensagem de partida, que foi o que nós colocamos lá, canal da nossa Praça Israel, ano sustenido 2021, ponto. Que o programa codificou com uma sequência binária, que nós vimos lá. Então a sequência binária está aqui. A codificação, a criptografia, ficou com um formato parecido com esse. E o resultado já dos bits rotacionados é este. Bom, agora o que eu vou fazer para vocês? Eu vou mostrar, eu vou escolher uma letra aqui, por exemplo, a letra N, poderia ser aqui, essa aqui, tanto faz. Então a N está aqui, né? Então, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então isso aqui essa é a codificação binária aqui, por isso que os pontos, lembra que eu falei que aquele pontinho para separar uma representação binária da outra? Tá aqui a importância, né, para a gente conseguir enxergar aqui os caracteres. Essa codificação é a letra N no formato binário ASCII, né?
Então, esse aqui é o nosso amiguinho N. E ele vai ter uma transcrição de N aqui para mais ou menos. Pode ver que é a mesma posição aqui, ó, mais ou menos. E essa aqui é a representação dele, na 10ª posição, já criptografado. Interessante, né? Então veja que ele modifica, ó. Lembra que ele modificava o 0 com 6? A posição 7 aqui, né? O 6, vamos colocar aqui. A posição sexta é essa aqui, o 7º é esse. Então, a posição 6 com a posição 0, tá? Então, ele vai trocar esse 0 com este 1, ok? Podem ver aqui na representação que o 0 está aqui e o 1 está aqui. Mas vamos ver isso com mais clareza, separando essa letra aqui. Então, eu vou apagar toda essa representação e vou mostrar aqui, passo a passo, para vocês a representação. Então, começando, vamos separando aqui o N, né, até chegar nessa representação. Vamos ver quais são os passos que vão sair dessa representação para essa, que foi o que o programa fez para cada uma das letras daquela frase, ou para cada uma dos símbolos, caracteres daquela frase, ele fez essa mudança de bits. Então, para esse valor binário, que representa o N, nós temos as posições, então, aqui. Aqui eu estou fazendo um ajuste aqui para ficar mais fácil a explicação da esquerda para a direita. Mas lembre-se que o dígito mais significativo é aqui. Aqui, teoricamente, seria o 7 e aqui seria o 0. Por isso que lá vocês viram um tal de 7 menos bit. Lembra na programação? Pois então, vamos trocar, então, o 0, a posição 0, pela posição 6. Depois de feita a troca, vai ficar assim. Então, vejo que esse 0 passou aqui e esse 1 passou aqui, cruzando, né? Então, já mudou. Numa outra interação, né, eram 4 linhas de programação, onde tinha o AUX, com V, com vetor, né, V, dos bits, tinha 4 linhas, vocês devem lembrar. Então, agora nós vamos trocar essas duas posições, que é o 1 com 7. Aí, ele vai pôr o 1 para cá e o 0 para cá. Já mudou. Aí nós vamos trocar essas duas posições, que é o 2 com o 5. Vai ficar essa representação. O 1 passa para cá, o 0 passa para cá. É claro que se existir 0 com 0 não vai ter mudança, mas isso também não vai impedir que o código, que a criptografia deixe de funcionar. Vai funcionar com certeza, né? E em última troca nós vamos ter aqui 0 com 1, tá? Por isso que eu usei o N aqui para ficar mais didático, para vocês perceberem mais facilmente a troca dos bits, né? Então, trocando isso aqui, vocês vão ver que realmente o caractere resultante é mais ou menos na tabela ASCII. Existe esse caractere na tabela ASCII. Essa que é a criptografia. Claro que se uma pessoa enxerga uma mensagem cifrada, né, como nós vimos agora há pouco, uma mensagem cifrada, é difícil a pessoa entender o que significa essa linha aqui. Se ela não souber o padrão de criptografia, ela jamais vai retornar ao que era. Não vai conseguir descobrir. Ainda mais que tem criptografias que são dinâmicas e algumas chaveadas por senha e uma série de recursos tecnológicos, né, para se evitar que se quebre o segredo. Perfeito? Ficamos por aqui nesse momento. Obrigado. Bom, aqui nós vamos falar sobre a codificação Huffman, que é um algoritmo desenvolvido por David Huffman, que era estudante, inclusive, no MIT, e que serve para compressão de dados. Na época que ele fez esse algoritmo, ele estava ainda como estudante e fez um método melhor do que o seu professor. Esse método é muito empregado para a compressão de imagens, de vídeos, de mensagens, né? Compacta qualquer tipo de informação binária. Foi importante nós abordarmos a questão de bytes e bits, porque o trabalho aqui com o Huffman é justamente empregando esses elementos. O que consiste então? O Huffman é um algoritmo que forma uma árvore binária, e essa árvore binária, a partir do seu nó raiz, quando se atingem as folhas, né, que é as extremidades na base da árvore, você atinge os caracteres já codificados. Então eu tenho uma representação dinâmica,
dos caracteres que codifica, porque depende da frequência desses caracteres dentro do texto ou dentro do arquivo. Vamos colocar de uma forma mais geral, porque não precisa ser necessariamente um arquivo de texto. No exemplo que nós vamos usar aqui, vamos usar um arquivo de texto para facilitar, mas pode ser qualquer tipo de informação, ou qualquer tipo de informação binária, pode ser de arquivos de imagem, de vídeo, etc. Então a codificação Huffman é uma codificação estatística baseada na frequência de caracteres. E os comprimentos dos caracteres mais frequentes em termos de comprimento binário são os menores. A preferência é, quanto mais frequente um caractere, menor a sua representação, justamente para economizar memória. Vamos imaginar aqui esta frase. Então nós temos aqui a frase: canal da nossa praça Israel, desculpe, ano, espaço, sustenido 2021, ponto. Então essa mensagem é uma mensagem só de teste que nós vamos usar aqui. Poderia ter letras minúsculas, poderia ter outros símbolos, inclusive aqui existe um símbolo, né, que é um sustenido, que é a cerquinha. E existem os espaços também, que também têm sua representação na tabela ASCII. Todos esses caracteres que estão aqui têm uma representação na tabela ASCII, que nós já vimos. Então, posto esse número de caracteres que tem aqui, coincide com o número de bytes. Então, essa quantidade de caracteres, via de regra, cada caractere com 8 bits representa um byte na sua notação ASCII. Então a quantidade de caracteres aqui é igual ao número de bytes. Aqui nós temos uma frase, então, e nós vamos começar a ver aqui a questão de frequência desses caracteres. Nós podemos observar que nós temos a letra C correndo apenas uma vez. A letra A, se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 incidências da letra A. A letra N tem 3. 1, 2, 3. E assim por diante. O espaço que está aqui tem 6 incidências. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Então o total de caracteres, né, são 39. O total de caracteres. Então essa frase tem 39 caracteres. Cada caractere ASCII representa um byte, portanto são 39 bytes. Agora, ordenando esses caracteres de forma decrescente, nós temos a letra A com 8 incidências na frase. O espaço vem em segundo lugar com 6 incidências. O N, a letra N, com 3 incidências. E assim por diante até... existem muitos que repetem uma mesma quantidade, né? Então aqui nós temos as letras L, O, R e o número 2, o dígito 2, que tem a frequência, cada um deles de duas presenças, duas incidências. Os demais aqui de uma incidência. Então, ordenado dessa forma, vamos partir aqui para a representação numa forma de linha desses caracteres. Então nós temos aqui do menor até o maior, né? Colocando agora na forma horizontal, todos aqueles caracteres que vimos naquela tabela. As frequências estão aqui embaixo. Agora nós vamos começar a formar essa árvore a partir dessa disposição, do menor para o maior. Vamos pegar os dois, como é uma árvore binária, eu vou pegar 2 caracteres de cada vez. Então, 2 caracteres ou 2 subárvores, nós já vamos ver isso. Então o primeiro caractere é um ponto, o segundo caractere aqui é o dígito 1, né? Então para quem não sabe, o dígito 1 tem a representação 49 na tabela ASCII, o 0 tem a representação 48 na tabela ASCII, o A tem a representação de 65, A maiúsculo, tá? Tem a representação de 65 na tabela ASCII, e assim por diante. Nós vamos ver que, agrupando aqueles dois, né, eles saem aqui, deixa o 0 na última posição, esses dois saem daqui e, somados, formam uma frequência de 2. Portanto, o ponto tem a frequência de 1, o dígito 1 tem a frequência de 1, 1 mais 1 igual a 2. Aqui está a somatória. A gente coloca sinal de mais para mostrar que essa posição aqui é ocupada agora por uma dupla, uma subárvore, e não apenas um caractere.
Bom, continuando, nós vamos ver agora a representação. Voltando a essa posição que nós encontramos agora há pouco, né, somando esses dois caracteres, nós vamos ter, na sequência, vamos pegar o zero e o sustenido, que estão aqui, e vamos formar uma segunda subárvore. Notem que eu coloco a frequência 2 aqui, foi colocada imediatamente à direita da primeira incidência natural, né, de uma letra aqui com 2. Então, ficou à direita. Aqui eu já havia essa primeira árvore, subárvore aqui, com a frequência de 2, portanto, essa segunda subárvore formada por zero e sustenido vai ficar à direita da primeira. Então, logicamente, tiramos esses dois do final, fica aqui a vírgula como sendo o último caractere. Bom, continuando, vai ser formada a partir dessa posição que nós já atingimos. Está aqui, pegamos o número 1, o ponto, né, ou a vírgula, melhor dizendo. Então, pegamos aqui a vírgula e o caractere E, que ambos têm a frequência de 1. Também vai dar uma soma de 2, portanto, entra à direita dessa formulação, está aqui, o E e a vírgula. E assim nós vamos prosseguir. Então, vamos continuar aqui, vamos ver a próxima. Né? A próxima, a partir desse que nós atingimos, vamos somar o C cedilha com I, a frequência de 1 mais 1, 2, está aqui o C cedilha e o I, entra aqui à direita sempre. Vamos continuar próximo nível. Nós observamos aqui a última que nós formamos, mais uma formada agora. O P e o D somados também da frequência 2, então aqui o P e o 2, o P e o D formado, frequência 2, à direita da última que havíamos codificado. Próxima sequência vai ser o C e o 2. Então, o C e o 2 somados, olha, reparem que o C é 1 e o dígito 2 aparece duas vezes. Por quê? Porque 2021, lá no final da frase, tem duas vezes repetida nós temos duas vezes o caractere 2 repetido. Então, 2 mais 1, 3. Portanto, como é 3, eu vou jogar à direita da representação do N. Então, entra aqui a subárvore formada pelo caractere C e o caractere 2. Certo? Vamos continuar. Próxima. Partindo dessa aqui, que acabamos de formar, temos essa formulação. R mais O. 2 mais 2, 4. Então, esses dois caracteres têm frequência 4 somada. Portanto, vai ficar exatamente à direita da última que nós formulamos. Então, vai ficar uma somatória 4 de R e O. Continuando, vamos ver aqui mais uma frequência aqui, então, somada. Portanto, aqui nós vamos somar agora a frequência da letra do caractere L, né, que é 2, agora vem uma subárvore. Veja que nós vamos somar um caractere, uma frequência de um caractere, com a frequência de uma subárvore que a gente já havia formado, né? Essa somatória dessas duas vai ficar com o valor 2 mais 2, 4, portanto, vai entrar à direita da última que nós formamos, que é o RO. Então, fica o L, podem ver aqui o L, né, o L, e essa subárvore aqui, que está aqui. Portanto, somando 2 mais 2, 4. Continuando, vamos ver a próxima sequência. Então, formada esse último nível que nós formamos, vamos partir para o próximo, que é esse aqui. Vamos pegar, então, o caractere 0 e o sustenido, que formam a frequência 2, 1 mais 1, 2, e outra subárvore, também com frequência 2, que é a vírgula, né, e a letra, o caractere E. Então, nós temos aqui 2 mais 2, 4. Somando essas duas subárvores, elas vão entrar à direita daquela outra que formamos agora há pouco. Então, vai ficar aqui duas subárvores, que são essas duas aqui. E essa posição aqui vem para cá. Podem ver o C cedilha aqui e o I aqui. Isso para vocês entenderem como não é complicado. A codificação é bem simples, né? Pelo menos a representação visual é muito fácil de entender. Partimos novamente com essas duas subárvores agora, somando as duas também da frequência 4, vai ficar o S como sendo o último caractere aqui no alfabeto, a gente chama isso aqui de alfabeto, tá? Então, o alfabeto do Huffman, né, nós estamos aqui com o S e o N, né, ficando como últimas posições. Então, aquele que também era 2 mais 2, vai ficar aqui, ó, 4. Então, essa subárvore C cedilha I está aqui, e o P e D também estão aqui. Então, formando 4. Ótimo. Continuando. Nós temos agora o S e o N somado, que a frequência é 6.
Então, como o espaço que está aqui é um caractere, lembre-se que o espaço é um caractere que tem uma frequência 6, então essa somatória também dá 6, então vai ficar entre o espaço e a letra A. Então pode ver que o espaço ficou aqui, a letra A, a subárvore encaixou nessa posição, e quem assumiu a última posição aqui foi essa subárvore C e 2, está aqui, ó, C e 2. Continuando então, vamos ver a próxima. Aqui o nível. Vamos somar agora duas subárvores com frequência 3 e 4, que vai dar 7. Então essas duas subárvores aqui vão vir para cá, 7. Vai ficar exatamente à direita da última que nós geramos, né? 7 é uma subárvore com C e 2, R e O. Está aqui, frequência 7. Obviamente, essa subárvore com o caractere L e mais uma subárvore à sua direita, né? Nós vamos ter aqui o L e o 2, que é somatório do ponto com 1. Essa subárvore aqui ficou sendo a última posição no alfabeto. Continuando então, vamos para a próxima. Notamos aqui agora a somatória de 4 mais 4, as subárvores estão ficando maiores, né? Então essa 4 mais 4, isso não importa, o algoritmo é o mesmo, 4 mais 4 dá 8. Então essa somatória vem aqui, 8. Fica à direita, inclusive, da letra A. Pela primeira vez, nós estamos atingindo uma somatória, né, equivalente, pelo menos equivalente, poderia ser maior, o caractere que tem maior frequência no alfabeto, na mensagem. Então, portanto, vai ficar essa subárvore somatória das duas. Esse 4 aqui, que é 2 mais 2 aqui, que é o I com C cedilha, vem para cá, para a última posição. O P e D vem para cá também. Então, aqui ficou a posição. Você vê que está deslocando para cá, né, à esquerda, e o que a gente soma, a gente coloca à direita. Só para ficar mais claro o que nós estamos fazendo. Próxima subárvore, vamos somar esse 4 mais o 6, que é o caractere de espaço, mais essa subárvore 4. Essa somatória vem para cá. Como soma 10, então ela vai ficar à direita do 8. Então, fica aqui à direita. Então, essa subárvore de SN fica aqui, sendo a última posição de somatória menor, agora nesse nível, né? Somatória menor. Continuando, nós vamos ter agora o 6 ali, né? Como tinha colocado. Então, esse 6 somado com 7 vai dar 13, portanto, fica à direita, né? E aí, quem assume a última posição agora é o caractere A. Continuando agora, nós vamos ter 8 mais 8 é 16. Olha o tamanho dessa subárvore, né? Ou esse caractere, então vai ficar isso tudo aqui, deste lado, com 16. Então, do lado esquerdo vem o caractere 8, do lado direito vem toda a subárvore. Lembrando que é uma árvore binária, portanto, sempre você tem duas setas, uma para a esquerda e uma para a direita. Nós já vamos ver isso com maiores detalhes na sequência. A importância dessas direções, do fato de ser binária. E nós vamos ver agora mais esse nível atingido, né? Nós agora estamos chegando praticamente no final da codificação, onde nós encontramos a somatória agora do 10 mais o 13, que vai dar 23. Então essas duas subárvores aqui vão ficar à direita. E o de 16, que nós formamos anteriormente, vai ficar aqui à esquerda. Então nós vamos ter finalmente duas posições apenas, que é justamente o nível maior dessa árvore. Falta colocar só o nó raiz. Quem é o nó raiz? É a somatória justamente dos dois, do 16 mais 23, e nós vamos ver como isso fica finalmente nessa posição, né, na última posição, como é que fica a árvore. Essa é a conclusão. Então, nível com 16, uma subárvore à esquerda e uma subárvore à direita com 23. Vamos agora ver o seguinte, a questão da posição, se é para a esquerda ou se é para a direita. Se for para a esquerda, nós vamos entender uma seta com valor 0. Se for para a direita, nós vamos entender uma seta com valor 1. Então isso é super importante. Por quê? Veja o seguinte, partindo do raiz, agora entendendo as setas. Essa seta aqui vale 0, porque é para a esquerda. Eu chego nessa posição. Dessa posição, eu posso chegar até o caractere. A sua codificação, portanto, é 0, uma seta para a esquerda, mais uma seta para a esquerda. 0, 0. Finalmente, nós entendemos que a representação menor possível para a codificação Huffman para a letra A, nessa mensagem especificamente, é 0, 0. Então, a codificação binária da letra A vai ser 0, 0. Ou seja, a letra A vai deixar de ser representada com 8 bits, todos os caracteres como nós fizemos na tabela ASCII que tem 8 bits, e passará a ser representado apenas com 2 bits. Que interessante isso.
né? Nós podemos pegar aqui, por exemplo, qual é a codificação da letra N que está aqui? Qual é a codificação? É só seguir as setas. Para a direita é 1, né? Então 1, tenho que vir para cá novamente, 1. Agora, para a esquerda 0 e para a direita 1. Então é 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1 é a codificação da letra N. Então, você percorre desde a raiz até atingir uma folha. Isso é chamado folha. As folhas contêm os caracteres da mensagem. Bastante interessante. Um algoritmo muito inteligente, muito bonito. Nós voltamos agora aqui para as tabelas, né? Vejam que, a princípio, antes de fazer a compactação, nós tínhamos 8 caracteres A, 6 caracteres de espaço, 3 caracteres N, até um caractere que é o ponto. Se você multiplicar a frequência pela quantidade de bits que cada caractere tem, que são 8 bits, então 8 vezes 8 dá 64. 8 para o espaço vezes 6, 48, e assim por diante. Até 8 vezes 1, 8. Somando tudo, você tem 312 bits, que é equivalente ao 39 vezes 8. Que é 39 caracteres vezes 8, porque é constante, né? Aqui é constante o comprimento. Então, a representação dos caracteres naturais, não compactados, tem uma representação, cada caractere com 8 bits. Bom, agora, depois de feita aquela árvore que nós vimos aí, lembra que o A era 0, 0? Esquerda, esquerda? Tá aqui, ó. O A representado com 0, 0. Né? Não, aqui, o ASCII aqui não é bem propriamente. Aqui, na verdade, é codificação Huffman. Isso aqui está equivocado. Nós podemos até suprimir isso, porque não tem sentido dizer que ali é ASCII. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar, porque aqui não é propriamente o ASCII. Né? Isso aqui não está equivocado. Então eu vou apagar essa posição. Não tem muito sentido, vamos apagar. Pronto. Então fica mais correto assim. Então isso aqui na verdade é o formato comprimido de cada caractere. Então se nós observarmos agora que são 8, a frequência é de 8 vezes 2 do tamanho, né? 2 bits vezes 8 dá 16. 3 bits vezes 6 dá 18. 4 bits vezes 3 dá 12 para a letra N. Estão vendo? Então as representações ficaram bem mais curtas. Somando a quantidade de bits ocupada pelos 39 caracteres, agora dá 151. Isso mostra o seguinte, que a taxa de compressão, já feita aqui o cálculo normalizado, de 1 menos 151 sobre 132, vai te dar a porcentagem da taxa de compressão. Ou seja, fizemos uma compressão de 51,60%. Né? Então a mensagem ficou com menos de 49% de tamanho, 48,40%, né? 48,40% de residual de tamanho, certo? Isso é uma compressão de dados. Isso explica o que é a codificação Huffman, certo? A codificação Huffman é algo muito interessante que nós podemos usar, né? Então, codificação Huffman para comprimir dados. Espero que tenham gostado. Vamos para a parte referente a blockchain. Então, blockchain, aqui nós temos um site com demonstração, é um site demonstrativo de como funciona o blockchain. Nós começamos com a questão do hash. O que é uma hash? A hash é uma assinatura ou uma impressão digital de dados, não importa qual a natureza do dado, se é imagem, se é texto, se é vídeo, se é áudio, etc. Não importa qual seja a natureza do dado, o hash vai ter um comprimento fixo. Aqui no caso nós temos 64 caracteres, onde temos combinados letras minúsculas com caracteres de dígitos, como 0, 3, assim por diante. O dado que nós temos em questão aqui é o dado vazio. O vazio tem uma representação, tem um cálculo de hash. Como que é feito esse cálculo não vem ao caso aqui, que são formulações matemáticas que ficam um pouco fora do escopo. Mas entenda-se que é uma representação, uma assinatura do determinado dado. E tem essa SHA-256, que é o tipo da formulação matemática para a criação
desse tipo de hash, no caso do blockchain. Isso é muito utilizado, esse método aqui, ou essa formulação SHA-256, né? Então, esse 256 tem que ver com quantidade, né, máxima de bits, representando todos esses caracteres. Portanto, se eu dividir 256 por 4, eu vou ter a possibilidade de representar 64 caracteres, desde que os caracteres tenham 4 bits e não 8 bits como na tabela ASCII. Mas isso não vem muito ao caso, é só para determinar que o comprimento é fixo. E se eu começar a escrever aqui, basta eu colocar uma letra, por exemplo, a letra C, você já percebe que muda totalmente. Então, se eu colocar aqui a letra A, então, vai observando aqui embaixo, vão observando aqui embaixo que a formulação o cálculo do hash vai mudando, o comprimento é fixo, mas o valor do código é completamente diferente. Então, canal da nossa praça Israel, vírgula, ano 2021. Observem que poderia imaginar assim, se eu trocar esse C cedilha pela letra C, esse código aqui vai ter uma pequena modificação. Intuitivamente é isso que poderíamos supor, mas não é isso que acontece. Se eu colocar a letra C aqui, reparem que vai mudar totalmente o código. Isso é feito justamente para que o hash seja virtualmente único. Podem existir coincidências de um hash com uma informação, com um determinado dado, e existir um outro dado que tem exatamente o mesmo hash? É possível, mas é muitíssimo pouco provável que isso aconteça. E mesmo que aconteça, ninguém vai saber quais são os dados que têm o mesmo tipo de hash. Você consegue, a partir do cálculo de hash, partir da mensagem e chegar, né, pedir para calcular a hash. Mas tendo a hash, você não consegue restituir a mensagem original. Então, embora ela seja uma assinatura do dado, a partir dessa assinatura você não reconstrói a informação. Não é possível sair da hash e chegar na informação. Só da informação para o hash. Então, voltar aqui com praça, né? Então, praça com C cedilha. Então, nós temos aqui essa hash. Por que isso é importante? Nós vamos ver logo na sequência. Bom, agora vamos para a área de bloco. Nós temos aqui um bloco. Observamos aqui embaixo uma hash, certo? Está aqui uma hash. Esse nonce nós explicaremos depois. Aqui diz que é o número de identificação do bloco. Então, se o bloco é uma transação financeira, então vai ser feito... Esse bloco aqui vai representar uma transação financeira, por exemplo, das criptomoedas. Exatamente, as criptomoedas dependem da tecnologia blockchain. Elas não seriam possíveis sem essa tecnologia. E muitas das seguranças de dados, da consistência do blockchain, é justamente para garantir essa representação imutável, para que os dados não possam ser alterados sem que todo o conjunto que administra, todos os nós que existem na rede, outros, se for alterado um nó, todos vão perceber que aquele nó foi alterado. Isso impede atos ilícitos. Isso impede, porque se você tiver uma transação, você colocou essa transação na rede blockchain, ela vai ser minerada, como a gente disse, e ela não vai poder ser alterada, certo? Se for alterada, ela vai perder justamente a assinatura dela aqui. Vejam que tem um determinado número aqui chamado nonce, e eu vou escrever aqui uma informação. Por exemplo, olha, reparem que o hash muda lá embaixo. Não sei se vocês viram perceberam aqui, vocês devem ter percebido que os 4 primeiros dígitos aqui dessa hash estão com 0. Isso é importante. Isso significa que o dado está consistente por hora com a rede da blockchain. Eu vou colocar aqui, por exemplo, canal da nossa praça Israel. Tá? Vou colocar ano sustenido 2021. Ponto. Então, essa hash aqui me informa que esse dado não está minerado. Minerar significa justamente
deixar ele em conformidade dentro da rede blockchain. Uma vez que ele fica minerado com aqueles valores, ele está inserido na rede, se for alterado, vai se perder a propriedade que informa que aquele dado é válido. Ele vai ficar como um dado não minerado. Então eu vou minerar, vai levar um certo tempo, ele vai calcular e vai procurar uma hash que começa exatamente com 4 ou 5 dígitos, pelo menos 4 dígitos, 0. Então ali eu tenho uma representação de um dado já minerado. E isso determina inclusive um nonce. Esse número aqui você não precisa se preocupar, ele é gerado no cálculo da mineração. Esse valor aqui é justamente o que permite que essa hash fique com esses dígitos iniciais zerados. Se eu alterar aqui, se eu colocar, por exemplo, 0, reparem que a hash muda. Se eu colocar aqui o valor imediatamente posterior ao que estava minerado, também não vai funcionar. Eu devo colocar o valor que ele calculou. Isso é importante. A numeração do bloco, eu posso colocar o número, o código que eu quiser. Logicamente, depois de minerado, eu também teria que fazer minerar novamente, certo? Vejo que muda inclusive o nonce, porque eu mudei o número do bloco, tá? Então, se eu quero identificar, por exemplo, o número de uma duplicata, alguma coisa, né? Algum boleto, alguma coisa assim, esse número, depois de fixado, não pode ser alterado, obviamente, certo? Então, ele faz aqui esse cálculo todo. Isso aqui é um bloco, e agora nós temos que fazer uma cadeia, uma corrente de blocos, por isso blockchain. Então, numa cadeia de blocos, você vai ter essa sequência, certo? Agora, mais do que o hash do bloco atual, nós temos o hash do bloco anterior. Bom, como esse é o primeiro bloco, eu não vou mudar esse número de blocos, você sabe que é possível mudar, eu já mostrei que é possível mudar, mas eu vou deixá-lo fixo. Aqui, nós vamos ter os nonces calculados para que cada um desses blocos tenha sua validação, tá? Então, vamos supor que aqui eu tivesse os votos, né? Eu estivesse fazendo um sistema de votação. Eu vou votar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui votação no tigre, no leão. Essa pessoa gosta dos felinos, então tá aí, a onça, etc. Tá? Então, poderiam ser candidatos, seus candidatos. Então, para que esse dado fique em conformidade com os demais, imaginando que esses outros blocos estão em outros computadores, em outros servidores, eu tenho que minerar ele, certo? Eu tenho que minerar. Demora um pouco. Pronto. Então, agora, essa hash aqui, automaticamente ela é colocada no próximo bloco. Ou seja, se houver uma transação agora, se tiver um novo voto ou uma transação financeira, estou imaginando as operações aqui. Digamos que essa segunda pessoa aqui goste, vamos supor, de primatas. Então vai colocar lá macaco, homem e etc. Vou minerar. Então, vejam que agora esse bloco está amarrado com esse. Vou amarrar um terceiro bloco só para ficar mais claro. Vamos colocar aqui a situação de aves. Por exemplo, vou colocar aqui avestruz, certo? Pavão e garça. Pronto. Vou colocar 3 aqui. Vou também minerar. Então, repare sempre que o bloco anterior está sempre amarrado aqui no bloco atual. O bloco atual faz referência ao bloco anterior. Aqui, o prévio, o hash desse bloco está aqui, amarrando esse bloco com esse. Chama isso de lista encadeada em computação. Se alguém chegar aqui e alterar, digamos, macaco para macaca, toda essa rede percebe que isso aqui foi alterado. Isso, como o controle é descentralizado, vocês estão percebendo que a segurança é distribuída, não existe uma concentração de verificação, ela é distribuída por vários nós em vários computadores em lugares do mundo.
Então, é praticamente impossível as pessoas violarem as informações, porque se eu minerar aqui, eu posso até encontrar as hashes para esse bloco, mas, digamos que eu tenho acesso a esse bloco, eu minero aqui, mas os demais percebem que aquele bloco foi alterado. Então não tem como esse dado ser alterado sem que comprometa toda a sequência. Essencialmente é isso que funciona com o blockchain. O blockchain é uma amarração de dados, onde um determinado dado dá consistência a um outro dado. Isso é uma formulação muito inteligente e que permite, por exemplo, votações, permite transações financeiras pela internet. Esse sistema permite, inclusive, registros de autoria, copyright, de imagens, de músicas, outros elementos. Então, o blockchain é uma tecnologia que chegou para ficar, está muito atuante e muitos segmentos de programação estão começando a utilizar blockchain. Inclusive, até provedores de vídeo, né? Nós temos aí o YouTube, que não funciona com blockchain, mas já temos concorrentes funcionando com blockchain. Então isso é muito interessante, né? Inclusive para a monetização das pessoas que participam daquela rede. Tem muitas utilidades. Dá para dizer que o blockchain poderia servir para as votações de presidente, de prefeito, de vereadores, de deputados, etc., senadores. Olha, o problema das votações não está apenas no armazenamento seguro da votação. Quero dizer o seguinte: se o dado entrar errado e for minerado, se ele for alterado logo de início, ele vai ser registrado como válido. Então, o que se garante com o blockchain é o fato de que o dado não pode ser alterado. Mas ninguém garante que esse dado não entre já corrompido. Esse é o problema dos sistemas de votação pública, né, com o sigilo de voto. Então, o sigilo de voto para votação pública, que é o caso das eleições para prefeito, para presidente, etc., tem essa questão, né? Então, o problema maior é justamente o eleitor com a máquina. Por isso que é recomendável, né, que existam outros tipos de confirmação de paridade, justamente para garantir que o voto esteja correto, que o voto esteja de acordo, né, com o desejo do eleitor. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Quero falar ainda sobre a combinação de todas essas ferramentas que eu apresentei nessa aula. Imaginando, o blockchain tem sua hash, que na verdade é uma criptografia, né, uma assinatura digital, e nós podemos combinar os efeitos, né, de criptografia com a tecnologia de segurança de dados, com a formulação de compressão de dados também, e tudo partindo do quê? De zeros e uns, de bits, formando bytes, e esses arranjos em estruturas de dados, que nós chamamos assim, para a formulação de programas, né? Inclusive, a codificação Huffman pode passar por uma criptografia, além da sua compactação, pode ser criptografado com senha, o que impede que uma pessoa que não tenha senha consiga descompactar. Isso tudo é possível. Temos que comentar ainda a relação que existe entre o blockchain e as criptomoedas, o Bitcoin, por exemplo. É óbvio que as moedas virtuais, as criptomoedas, elas não seriam possíveis sem o advento do blockchain. O que permite a construção de moedas virtuais é justamente a tecnologia blockchain, justamente porque garante a integridade dos dados registrados, né? Uma vez registrados, minerados, eles não podem ser alterados. Isso favorece as transações financeiras e isso permite a criação de criptomoedas. Então, essas tecnologias estão aí, não é porque a informação eletrônica que é insegura. A forma como é organizado, o modelo, o algoritmo utilizado é que deve ser seguro, deve ser empregado com lisura e, com certeza, todos usam sistemas de bancos, transações eletrônicas, cartões,
não veem problemas em utilizar compras pela internet, online. Então, existe segurança de dados eletrônica. Claro que nada é perfeito. Se tratando de seres humanos, nenhum sistema pode ser dito perfeito absolutamente. De qualquer forma, nós podemos levar ao nível de segurança o máximo possível, quase o estado da arte. É isso que importa. Nós temos que criar sistemas seguros para as pessoas se sentirem confiantes utilizando esses sistemas, sabendo que estão fazendo um uso democrático, né, de ferramentas que estão aí para ajudar. O computador é uma ferramenta, né? Os programadores, como eu sou um programador, tem os outros companheiros aí, colegas programadores, sabem que computadores são ferramentas. Qualquer ferramenta que você utilize, você pode utilizar para o bem ou para o mal. Então, nós estamos aqui para ajudar a sociedade a entender como funciona, te desmistificar um pouco essa questão de sistemas eletrônicos como coisas que são sempre perigosas ou não é aconselhável. As coisas não funcionam assim, né? É claro que existem ação de hackers, é claro que existem ações de hackers do mal, assim, tem hackers do bem também, claro, tem pessoas que trabalham para proteger os dados e tem pessoas que tentam violar os dados, mas isso acontece no mundo, mesmo antes do advento do computador, sempre existiu. Então, o computador está aí como uma alternativa, né? E nós temos que utilizar essas ferramentas sempre visando o bem. Um abraço a todos. Olá, amigos. Sou o professor Djalma, autor do projeto da Israel Square, uma praça muito importante para o nosso país, e estamos em parceria com o canal Bolsonaro 2022, onde permitimos o direito de uso de nossas imagens por esse canal. O canal da Israel Square no YouTube é Nossa Praça Israel, e tem o meu canal pessoal no YouTube também, canal do Djalma Silva. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Peço que se inscrevam nos canais que não estejam inscritos, clicando no sininho das notificações. E para participar dos sorteios de títulos e medalhas de Israel, se inscrevam em nosso sistema, indicando pelo menos 2 outros nomes e e-mails dessas pessoas. O link desse sistema também está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de curtir esse vídeo. São 12 medalhas que sortearemos aos que estiverem inscritos neste canal e no canal Nossa Praça Israel, bem como cadastrado em nosso sistema. Em breve faremos o sorteio do primeiro título e medalha de Israel. Fiquem atentos aos nossos vídeos. Obrigado. Patriotas, se você gostou, compartilhe esse vídeo. Por favor, dá uma olhada e vê se você está inscrito nesse canal, por favor. Patriota, peço que você nos ajude, compartilhe esse vídeo e, por favor, se inscreva no canal. E se você puder, patriota, nos ajude na campanha dos 25 centavos ou um pouco mais, nas nossas contas que está no final do vídeo. Nossas contas estão no final. Pela audiência. Maravilha, demais. 2022, Bolsonaro na cabeça, Brasil acima de tudo.